Olá pessoal, bem-vindos ao 25º dia. A gente já está quase lá no finalzinho do finalzinho. E hoje no capítulo 25 a gente vai conversar sobre uma parábola. Esse capítulo a gente tem duas parábolas, a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos e por fim Jesus fala sobre o julgamento das nações. A gente vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola, eu acho que possivelmente a maior parte da gente não faz muita ideia do que está acontecendo de verdade, porque a gente fica pensando, o que negócio é esse de cinco mulheres virgens prudentes que estavam com uma lâmpada e as outras não, esperando um noivo? O que é isso? O que tá... Vamos lá. Qual é o lance disso daqui? E tem um ponto interessante para a gente pensar, para a gente entender isso daqui, que tem a ver com a forma como os casamentos aconteciam naquela época. Em resumo, você tinha um cortejo à noite, e nesse cortejo, no caso, nesse processo, as amigas da noiva acompanhavam o noivo, também tinham outras pessoas participando, até a noiva, e depois todo mundo chegava, a festa e etc. Mas, como eu falei, isso acontecia à noite, e como é um cortejo à noite, você está falando de uma época, por exemplo, que não tem iluminação pública como a gente tem hoje, não tem energia elétrica, então as pessoas precisavam de lâmpadas que se mantinham acesas à base de óleo. E aí o que está acontecendo aqui? Essas 10 mulheres, elas estavam esperando o noivo chegar no cortejo, nesse processo do cortejo. E você não sabia exatamente o momento que ele ia aparecer. Você sabia que ele ia aparecer em algum momento durante aquela noite, quando de fato todos iriam se dirigir à festa de casamento. E aí o que está acontecendo aqui? O que Jesus diz é que o reino de Deus será semelhante a. E aí aqui a gente já tem um ponto muito importante. Ele está usando elementos cotidianos para poder trazer realidades e princípios do reino de Deus. Então não vamos perder isso, porque isso é muito importante. E aí o que vai acontecer? 5 eram sensatas, 5 eram imprudentes. Por quê? Porque as sensatas levaram óleo em vasilhas e as outras só tinham o óleo da própria lâmpada, da própria lamparina que elas, ou candeia que elas tinham. Ah, Vitor, como é que você sabe? Porque o texto fala que as insensatas não levaram óleo. Porque se você for um pouquinho mais à frente, você vai ver que as insensatas dizem que as lâmpadas delas estão se apagando. Então, na verdade, elas tinham óleo na lâmpada delas que já estava acesa. Elas não tinham levado óleo extra para poder manter aquela luz, aquele fogo, aquela lâmpada acesa durante a noite. E o que acontece? O noivo estava demorando a chegar e aí elas dormem. Quando deu meia-noite, houve-se um grito que o noivo estava chegando. E aí essas 5 imprudentes percebem, cara, a gente não tem óleo suficiente. A gente precisa de óleo porque as nossas lâmpadas vão se apagar. E aí elas viram para as moças prudentes e falam, por favor, nos dê um pouco do óleo de vocês, porque a gente precisa. E aí o que as prudentes dizem? Que não seria suficiente, elas tinham que sair correndo para poder comprar. E aí elas vão correndo procurar óleo. E aí, quando elas saem, o noivo chega, aí elas arrumam quer dizer, nem sei exatamente se elas arrumam o óleo, porque Jesus não fala exatamente se elas arrumaram ou não, só diz que elas chegaram até ao banquete nupcial, a porta estava fechada, e aí a resposta que ele tem que elas têm que elas não eram conhecidas e elas não podem entrar. E o que eu queria comentar aqui, e lembrando que Jesus diz que o reino de Deus se assemelha a isso, é que tem uma mensagem aqui sobre janela de tempo. E ela é muito, muito, muito séria. Por quê? Essas mulheres tinham uma janela de tempo, uma janela de graça e de misericórdia, que Jesus diz que é o momento em que o noivo estava demorando, mas era o tempo que elas tinham para poder ir atrás de mais óleo, poder comprar mais óleo, para que elas estivessem preparadas para o momento que o noivo chegasse. Só que quando o noivo chega, a janela de tempo termina. E quando a janela termina, não há mais volta. E isso é muito importante. Eu vou falar de novo, não há mais volta. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque esse assunto é muito sério. A gente precisa entender.
que hoje nós vivemos numa janela de tempo limitada, uma janela onde nos é estendida graça e onde nos é estendida misericórdia. E a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Jeremias traz essa visão poética para a gente sobre isso. A gente sabe que nós somos justificados por causa da graça, que nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Só que essa janela de tempo em que Deus pode ser achado, em que essa graça pode ser recebida pela fé para que nós sejamos salvos, em que essa misericórdia experimentada, ela vai terminar. E no momento que ela terminar, não tem mais volta. E é muito triste a gente ver pessoas que percebem que a janela se fechou e elas não têm mais volta. Jesus deixa isso muito claro. Quando a janela de tempo termina, acabou. Nós temos, durante todo esse tempo em que o noivo está demorando, eu até vou botar entre aspas, porque eu quero só concluir mais uma coisa, nós temos todo esse tempo para poder correr atrás de resolver o nosso óleo. É muito legal que Jesus, num contexto de chamar a atenção de algumas coisas para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, fala para que eles comprem do próprio Jesus. Colírio, ouro, tem um contexto histórico ali muito interessante que depois a gente pode conversar sobre em um outro momento, mas eu fico pensando nisso. Sabe, compre com o próprio Jesus óleo para que você mantenha sua lâmpada acesa. Não adianta o que está aceso hoje. A gente precisa de mais óleo, a gente precisa de óleo suficiente. O noivo ia chegar durante a noite, elas precisavam de óleo suficiente para suportar a noite. Se elas não tivessem, podia dar tudo errado. E é o que acontece. Pela falta de óleo, essas 5 imprudentes perdem a janela e a porta se fecha. Que a gente aprenda isso. Que a porta vai se fechar uma hora, que a janela de tempo vai terminar. Nós temos esse período inteiro. O noivo está demorando porque ele está nos dando chances em graça e misericórdia. Mas se a janela passar, não tem mais volta. Nós tenhamos óleo para manter as nossas vidas acesas e brilhando. Por quê? Porque não adianta o que nós temos hoje, se a gente não tiver suficiente extra, digamos assim, para manter isso aceso até o fim. Porque aí quando a janela se fecha e a gente tem óleo suficiente, a lâmpada está acesa. Nós entramos no